Olá pessoal, eu sou Isabela, professora de ciências do 7º ano. Bom, esse vídeo é referente à segunda semana do PET 1. Primeira parte, né? Porque nós temos também a parte de organização celular, mas eu vou fazer separadamente porque são dois assuntos bem diferentes, tá? Bom, a primeira parte da semana 2 do PET 1 é separação de misturas. Bom, na natureza, os elementos, eles se encontram misturados, tá? É muito raro você achar um elemento puro, né? O ser humano é que separa essas misturas, certo? Bom, e essas misturas que a gente encontra na natureza, os elementos misturados, eles podem formar uma mistura homogênea, que a gente já viu, né, na semana 1, que ela tem uma fase, ou heterogênea, que a gente viu lá a água e o óleo, né, que tem mais de uma fase, de duas ou mais, tá? Bom, para que o ser humano pudesse utilizar esses elementos, ele precisou criar métodos de separação de mistura. Exemplo, as minerações, né? Eu preciso usar o ferro para fazer uma porta de carro, para fazer uma janela, para fazer um martelo. Então, a mineração consiste em retirar o ferro da natureza, só que o ferro não está puro na natureza, ele está misturado com vários outros elementos, né? E aí eu retiro, levo lá para a indústria e aí lá ele vai ser separado dos outros elementos, né? O petróleo, eu retiro o petróleo da natureza, levo para a refinaria e lá eu vou separar gasolina, óleo diesel, querosene, tudo isso vem do petróleo, está tudo misturado, né? O tratamento da água também é um exemplo de separação de misturas, né? Quando você retira a água da natureza, por mais potável que ela esteja, né, ela não tem nenhum tipo de poluição humana, ela ainda está suja, né? Com o quê? Com terra, com cocô de animal, né? Com plantas, micróbios. E aí o ser humano então vai, durante o tratamento da água, separar esses elementos, terra e etc., da água. E a gente recebe a água mais limpa, mais potável do que ela já era, né? Bom, para o ser humano conseguir separar essas misturas, ele tem que ter um conhecimento das características desses elementos que ele quer ter e das misturas, né? Exemplo, se é sólido, se é líquido, né? Eu quero separar dois líquidos, essas são as características físicas. Eu quero separar um líquido de um sólido, eu quero separar dois sólidos, né? Vai ser diferente o processo de separação. E também das suas características químicas, né? Exemplo, a composição desses elementos. Quais átomos formam esses elementos? Quais moléculas estão formando esses elementos, né? Qual é a densidade desses elementos? Vou dar um exemplo. No vídeo da semana 1, eu mostrei para vocês água e óleo. O óleo ficou por cima. Mesmo se eu misturasse, vocês podem fazer esse teste em casa, né? Põe um pouquinho de água, não precisa ser muita, um pouquinho de óleo de cozinha, não precisa ser muito. O óleo fica por cima. Você pode misturar. Mistura, 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 mistura. Vai dar uma balançada. Se você deixar quietinho parado, o óleo vai subir. Por que o óleo vai ficar sempre por cima? Porque ele é menos denso que a água. Ele tem uma densidade menor do que a água. Densidade é diferente de peso. Você pode pôr mais óleo do que água. Ele sempre vai ficar por cima, né? Então, a densidade, a capacidade de flutuar ou de afundar
é uma característica importante quando você vai fazer uma separação de mistura, né? A solubilidade desse elemento, principalmente dos sólidos, né, ou dos líquidos também tem solubilidade. Que é solubilidade? A capacidade de se dissolver, né? Se eu jogo sal na água, ele dissolve, mesmo que quando tem muito ele vai um pouquinho para o fundo, a maior parte dele vai dissolver. Se eu jogo areia na água, ele não vai dissolver, né? Ela vai tender a ir para o fundo. Então o sal tem uma solubilidade maior do que a areia. É uma característica química importante a ser levada em conta quando você vai fazer uma separação de mistura, né? Além disso, você tem temperatura de fusão. O que é temperatura de fusão? É a temperatura em que aquele elemento derrete, né? Exemplo, a água congelada, ela congela a 100 graus. Então, de 100 graus para 99, ela vai derreter. Então, é a temperatura de fusão da água. É a temperatura em que ela derrete. O ferro, a temperatura que ele derrete é muito mais alta do que a água. Tanto que nessa temperatura média que a gente vive, a água é líquida, o ferro é sólido. E é difícil de derreter. Você bota uma colher de ferro, por exemplo, no fogão, você esquenta, ela fica quente, te queima, mas ela não derrete. Você precisa de um fogo muito maior, uma temperatura muito maior para você derreter o ferro. Então, a temperatura de fusão do ferro é muito maior que a temperatura de fusão da água. E assim, cada elemento tem a sua temperatura de fusão própria. Da mesma forma, a temperatura de ebulição ou a temperatura de vaporização, né? O que é temperatura de ebulição? É a temperatura em que aquele elemento evapora, né? A água a 0 metros de altitude, ela evapora a 100 graus. O ferro, ele nem sei qual que é a temperatura, porque eu nunca nem vi falar de ferro gasoso. Que a temperatura de fusão para ele derreter é tão alta que para evaporar eu nem sei. O álcool, por exemplo, tem uma temperatura de ebulição muito menor que a da água, né? Se você deixar duas tampinhas, uma com água e uma com álcool, o álcool vai sumir muito mais rápido que a água, né? Ali vão estar outras coisas evaporando tanto o álcool quanto a água. Mas aí a gente já vê que se ele evapora muito mais fácil numa temperatura ambiente, a temperatura de ebulição dele é muito menor do que a da água. E cada elemento tem a sua temperatura de ebulição própria. E isso é importante se levar em conta quando você vai separar misturas, né? A quantidade de fases de uma mistura também é importante. Porque se você tem 3, 4 elementos misturados, cada um com uma característica diferente, às vezes você não consegue separar os 4 de uma vez. Você tem que ir de um em um. Primeiro tira um, depois tira outro, depois tira outro. Ou separa de 2 em 2, depois, né? Então você tem que ter esse conhecimento dessas características para poder separar misturas, né? Nós estamos usando, gente, exemplos simples, né? Mas a gente tem que entender que esses processos de separação são usados na nossa vida o tempo inteiro e às vezes a gente nem sabe, né? Eu dei aqui 3 exemplos para vocês: mineração, extração de petróleo, produção de combustível e o tratamento da água. Mas isso acontece em vários outros lugares, né? E eles são bem mais complexos, mas parte desses princípios básicos e aí vai complexibilizando, tá? Bom, aqui no PET tem uma tabela que fala de algumas misturas e algumas formas de separação. Eu vou explicá-las, né? Porque elas estão só citadas e aí eu vou explicá-las para vocês, tá? Na primeira parte, que está aí na página 35, tá?
com alguns exemplos que eu vou falar para vocês. Na parte de homogênea, que é aquela mistura com uma fase só, né? Nós temos, por exemplo, o exemplo da água e do açúcar, que eles estão usando, né? Que é um sólido com um líquido, é uma mistura entre um sólido e um líquido. E eles estão falando da evaporação ou ebulição. Como que funciona isso? Se você tem água com açúcar dissolvido, como é que você vai separar? Você vai pôr num lugar, quanto mais raso, melhor, né? E você vai deixar. Essa água vai evaporar e açúcar vai ficar, né? Você pode esquentar, né? A ebulição é você pôr no fogo. Com isso, você vai fazer a água evaporar mais rápido. Isso é uma coisa que vocês podem fazer em casa. Cuidado, porque senão o açúcar vai derreter e vai virar melado, né? Vai virar caramelo. Mas, se você deixar no tempo, a água vai evaporar do mesmo jeito e o açúcar vai ficar. Da mesma forma, a água com sal. Você também pode separar dessa forma. Só que, dessa forma, você não aproveita a água. A água vai embora para a atmosfera. Você só consegue aproveitar açúcar ou sal. E aí, embaixo desse exemplo, nós temos a destilação simples, né? Que está ali, sólido, líquido, água e sal recuperando a água. Também dá para fazer com açúcar. O que significa isso? Aí já tem que ser feito no laboratório, né? É o que você faz? Você coloca a água e o sal, ou a água e açúcar, né? No caso, a água e o sal, dentro de um vidro, que ele tem um bico comprido que se torce, né? Por quê? Porque quando você coloca nesse vidro, o vidro tá aqui, vai afinando e esse bico, ele vai embora, né? Ele desce e vai embora. Vai embora sim, ele tem um tamanho maior. Para quê? Quando você ferve essa mistura de água com sal, a água vai evaporar, o sal não vai. O sal não evapora, o sal fica líquido. Quando essa água vai embora, ela não consegue ir para a atmosfera, porque está dentro de um vidro. E à medida que esse vidro ele torce e ele vai indo para frente, ele está ficando longe do fogo. Então ele está mais frio, essa parte de vidro que está aqui mais longe está mais fria do que essa parte perto do fogo. Então esse vapor de água vai subir, vai embora e ele vai esfriar. À medida que ele vai esfriando, ele vai passar do estado gasoso para o líquido. E aí ele vai pingar lá na frente. Isso se chama destilação simples. Você consegue evaporar a água e lá na frente fazer ela ficar líquida de novo. Então, como está escrito ali no PET, recuperando a água. Você consegue ter essa água separada de volta. Não é como a evaporação, que a água vai embora na forma de vapor. Tá? Continuando a substância, a mistura homogênea, tem ali a destilação fracionada, né? Que é, no caso, o petróleo. Como que eles fazem essa destilação fracionada? É uma mistura de líquido com líquido. Aí tá ali, temperaturas de ebulição diferentes. Cada elemento presente no petróleo, gasolina, óleo diesel, querosene e outros, tem uma temperatura de ebulição diferente. Eles vão evaporar em temperaturas diferentes. Então, o que eles fazem? Eles vão aumentando a temperatura aos poucos. Então, eles põem numa temperatura aqui, em que determinada substância evapora. Aí ela evapora, entra nesse recipiente em que vai se afastar do calor para poder esfriar lá na frente e voltar a ser líquido. Então você separou uma. Aumenta mais um pouco. A segunda substância, que tem um ponto de ebulição um pouco maior, vai evaporar, vai entrar nesse esquema, lá na frente ela esfria e vira líquido de novo.
Aí você vai e aumenta mais um pouco a temperatura. E aí você vai separando um a um das substâncias líquidas presentes nessa mistura chamada petróleo. É o que a gente chama de destilação fracionada. Você vai de um por um pedaço por um pedaço, uma fração por fração. Certo, gente? Então evapora, esfria lá na frente, porque você não deixa aberto, é fechado num cano que vai ficando comprido lá na frente para ficar longe do calor. E com isso ela vai depois ficar líquida e vai ser aproveitada, tá? Bom, o outro exemplo que a gente tem aqui, aí já são de substâncias, de misturas heterogêneas, em que a gente vê que tem mais de uma fase, né? Não está totalmente dissolvido. Que aí, no caso, está falando sólido líquido e líquido líquido. O que é um sólido líquido, né? Que eles estão usando como decantação. A gente pode usar o exemplo da água com areia. Decantação significa você deixar parado para que o mais denso vá para o fundo e o menos denso, o com uma densidade menor, fique em cima. Então, se eu tenho uma mistura, por exemplo, de água com areia, mistura. A areia vai ficar ali balançando na água. A partir do momento que a água ficar parada, essa areia vai decantar. Ela vai descer para o fundo e vai ficar ali no fundo. Aí eu consigo, com um canudo, tirar aquela água de cima e deixar aí embaixo. Ou deixo evaporar. Mas, de qualquer forma, eu consigo separar o menos denso para cima com o mais denso para baixo. E aí eu consigo separar uma da outra. O exemplo que eles... Isso é o exemplo sólido líquido, né? O exemplo líquido é a água e o óleo. Elas podem estar misturadas, mas a partir do momento que eu deixo descansar, a água, que é mais densa, ela vai decantar no fundo. Então, decantação é separar, né? A partir do momento que fica quieto, o mais denso desce, o menos denso sobe. Eles separam sozinhos, né? E aí eu posso, com um canudinho, separar, ou então com uma colherinha, né? Vou lá tirando o óleo, eu consigo separar o óleo da água, porque vai ficar em fases diferentes, né? Então a decantação é inclusive usada no tratamento da água, né? Nós temos uma parte do tratamento da água que é a decantação, que a sujeira desce e aí você separa a água e deixa a sujeira lá embaixo, tá? Bom, o outro exemplo de substância, de misturas heterogêneas, é a dissolução fracionada. Sólido sendo apenas um solúvel em água, que é o caso, exemplo, areia e sal. Eu quero separar areia e sal. Como é que eu vou fazer? Não dá para me catar a areia do sal. Então, o que eu faço? Eu jogo água. O sal vai dissolver na água e a areia não. Então, tá lá, sendo apenas um solúvel em água. Então, aí eu vou fazer o quê? Eu vou separar a areia da água com sal. Eu consigo, né? Porque mexi ali, o sal dissolveu na água. A areia ficou lá embaixo. Então, eu tiro o sal junto com a água e deixo a areia lá embaixo. Depois, eu vou evaporar a água e aí eu tenho sal. Se for meu interesse recuperar a água, eu faço a destilação. Se não for do meu interesse recuperar a água, se o meu interesse é apenas o sal, porque no início eu tinha areia e sal e eu queria separar os dois, eu evaporo a água e fico com o sal. Então, dessa forma, eu separei areia e sal. Dissolvi o sal na água, tirei a areia, peguei a água com sal, evaporei a água e fiquei com sal. Aí eu consegui separar os dois, né? E uma outra forma de fazer a separação de misturas heterogêneas é a filtração, né? Que no caso é um sólido no líquido. Eu coloco um filtro de papel, no qual eu separo o pó do café, da água, né? Mas no caso ali o que dissolveu vai.
ou no caso do filtro para eu separar a água das sujeiras da água, né? A água tá ali cheia de terra, toda misturada com sólidos pequenos, minúsculos, por isso que dissolve ali. Eu ponho um filtro no qual só a água passa. A impureza do sólido ali, os grãos de terra e etc. vão ficar presos no filtro. Então aí eu separei a água líquida das impurezas da terra sólida, tá? Espero que vocês tenham entendido, né, pessoal? Qualquer dúvida pode me perguntar. E eu vou fazer um outro vídeo com a segunda parte da semana 2, que é sobre célula. Tá? Um abraço a todos.